respondendo à sua questão. Hum, eu penso que, em primeiro lugar, no principal desafio, não é? Portanto, só o reconhecimento e o diagnóstico dos desafios e dos obstáculos em si para uma determinada ideia é por si só o desafio, né? Portanto, é onde tudo começa, não é? Portanto, ou seja, identificar os problemas, identificar as oportunidades que nós eventualmente possamos ter, né? Para suprir uma determinada necessidade, não é? Ou criar um determinado produto que possa ter interesse por outrem, é por si o principal desafio. Obviamente que depois disso temos aqui algumas situações, né? Nomeadamente, falou-me em questões de inovação. Em primeiro lugar, o grande desafio é também se esse determinado produto ou esse determinado serviço está efetivamente adequado ao nosso mercado. É uma coisa que nos acontece diariamente no nosso ramo. Temos efetivamente soluções, especialmente noutras geografias, que de alguma forma se tenta implantar no nosso país, mas que efetivamente não são ainda uma prioridade para nós. Okay? Portanto, nós, tanto na questão do agronegócio, especialmente na economia azul, se retirarmos os setores tradicionais do que é a economia azul, claro, estamos ainda numa fase muito primária do desenvolvimento desses setores. Portanto, é normal que quando vemos noutras geografias soluções inovadoras e com uma determinada tecnologia, um determinado avanço científico, que não sejam numa primeira fase ainda prioritárias para nós e que não consigam ainda ser implementadas. Portanto, estamos ainda, digamos assim, a tentar resolver até problemas de segurança alimentar que temos. Portanto, a produção ainda está muito nos seus primeiros passos, mas isso não quer dizer que não seja viável. Antes, pelo contrário, temos que caminhar para lá e temos que começar, efetivamente, por, eh, por algum lado. Portanto, essa percepção de necessidade, ou percepção de necessidades que eventualmente existem, versus a prioridade dessas soluções no processo produtivo e no processo pronto, a questão de produção alimentar, de processamento, de bens e de serviços, é que está, penso eu, que o principal desafio inicial. Depois, obviamente, isso é apenas o primeiro, não é? Portanto, hum, eu vou ser sincero aqui na parte, eu não me vou alongar muito na questão legal, né? Portanto, estou muito bem acompanhado, né? Portanto, por dois excelsos doutores, não é efetivamente a minha área. O pouco que vou falar tem a ver com conhecimento que fui adquirindo pela força da vida, né? Muitas vezes à força, digamos assim, mas efetivamente com realidades distintas. Portanto, aqui estes desafios que podemos aplicar quando queremos criar uma empresa, portanto, saindo daquilo que é as teorias e as estratégias e começando a falar um bocado mais na questão das leis, efetivamente um, não é fácil, são coisas distintas no verde e no azul, mas especialmente no azul, onde eu gostava de me focar agora mais, não é fácil porque efetivamente não temos um panorama ou um enquadramento legal que suporte a maior parte das atividades que lá fora já se fazem como inovadoras na questão da economia azul. Okay? Portanto, temos efetivamente enquadramentos para a área ambiental, obviamente, e para os setores tradicionais, o oil and gas, a pesca, a salinicultura, tudo muito bem, mas, por exemplo, e basta esta questão, se eu tiver uma determinada ideia que envolva o uso fruto do espaço marítimo, parou. De momento, claro. Portanto, de momento não há um enquadramento que permita a existência sequer desse usufruto, portanto, que eu conheço. Né? Deixe-me dar-lhe o exemplo, por exemplo, das áreas marinhas protegidas, que, por aquilo que eu sei, já estão complementadas, portanto, já existem aos olhos da lei, mas na verdade não existem ainda, ou seja, não foram ainda devidamente implementadas, não têm um enquadramento próprio e penso que ainda está em projeto de lei. Dizer também que, a partir do momento em que se pensa em qualquer coisa que tenha a ver com a orla marítima ou com o espaço marítimo, é um tema muito sensível. Portanto, mesmo quando estiver efetivamente desgelado, é um tema muito sensível. Porquê? Porque é algo que está constantemente na esfera do Estado. Portanto, é muito sensível. Se falarmos de energia, estamos na esfera do Estado. Se falamos quando eu digo energia, portanto, a questão do oil and gas e não só. Portanto, há pouco falou na questão das energias renováveis. Estamos na esfera do Estado. Portanto, a própria o espaço ou as águas territoriais são pertences à hidroregulação do Estado. Portanto, há todo aqui um conjunto de situações que não estão esclarecidas, que sei que já começam a ser abordadas. Portanto, há vários empreendedores nesse sentido a tentarem começar a implementar esse tipo de ideias, por exemplo, no que toca à maricultura e não só,
mas efetivamente não temos ainda enquadramento para isso. Portanto, fica um bocado difícil um indivíduo pensar num projeto que pode ser extremamente válido e com atenção aos ODS e à regeneração dos recursos marinhos e afins, mas não temos ainda algo que diga que é possível e como é que é, e como é que é possível. Portanto, e um indivíduo, quando está a fazer um determinado projeto agrícola em terra, portanto, ok, tudo muito bem, aquela terra eu tenho usufruto dela, independentemente de como é que eu adquiri. No mar, essa situação não está ainda, não está ainda prevista, digamos assim. Depois, por outro exemplo, vamos falar de serviços, não vamos falar de uma questão de produção pura, ok? Vamos falar, por exemplo, de processamento. O processamento alimentar, portanto, já há alguns projetos em Angola, ainda alguns, se calhar, incipientes, mas noutras geografias, aqui perto de nós, já temos vários projetos, na Namíbia, essencialmente, com aquilo que é o descarte de peixe. Descarte de peixe, aquilo que maioritariamente não é usado para consumo humano e que tem um extremo valor, que nós já o aproveitámos enquanto país e enquanto cultura, mas foi-se perdendo no tempo, desde o uso da espinha, à escama, às chamadas gúrias, portanto, tudo isso era aproveitado, que hoje em dia está a voltar à voga em projetos do género do 100% de peixe, ok? Pronto. Tudo muito bem. Aqui é que também começa a ficar um bocado sensível e um bocado cinzento. Nós não temos, que eu saiba, volto a dizer, portanto tenho depois dois Celso doutores para me corrigirem, se necessário, nós não temos normas específicas, temos, por aquilo que eu sei, um manual da ANESA, não? Portanto, nós também trabalhamos um bocado em conjunto com eles nesse sentido, mas não há umas normas específicas, fora daquilo que está nas leis das atividades económicas e industriais, no que toca ao processamento alimentar. Não há nada que me regule efetivamente como é que eu posso fazer o processamento adequado de um determinado subproduto do peixe, seja ele para consumo humano ou não. Vamos imaginar, da mesma forma que fazemos salsichas com carne de porco, fazemos essas ditas salsichas num estilo vegano, não vegano, desculpem, mas com proteína de peixe, que é uma solução, por exemplo. Não é? Portanto, não temos, vai ser sempre uma questão de tentativa e erro, em colaboração com essas mesmas instituições, para evoluirmos nesse sentido. Outro exemplo, por exemplo, na questão dos serviços. Se eu quiser efetivamente aplicar um serviço, e vamos falar de uma economia azul, mas de base tradicional, eu quero perceber, que é um desafio que o próprio Estado tem, é uma ideia que eu por acaso tenho em carteira há muito tempo, uma das várias, como é que nós vamos conseguir efetivamente quantificar o que é que o recurso marinho que nós temos e do que temos, aquele que nos chega até à nossa mesa, vamos tentar fazer aqui um exercício desde o anzol até ao prato. Okay? Tentar construir aqui algo. Isto já roça um bocado na esfera do Estado. Tem aqui alguns papéis distintos na fiscalização. Temos a questão da iniciativa privada também. Portanto, há aqui muitas barreiras que podem, obviamente, obstáculos que podem ser partidos de futuro, mas que realmente ainda tornam a área difícil de entrar daquilo que é fora os setores ditos tradicionais, digamos assim. Portanto, e depois, mesmo que isso ultrapassado, voltando agora um bocado atrás, por exemplo, à Orla Marítima. Ok, sim senhora. Seguimos o exemplo, por exemplo, do Brasil. Tem-se já legislado, fazem maricultura, é dividido por lotes, cada pessoa pode ter acesso a um determinado lote, um bocado como nós temos acesso às terras, para fazer determinado tipo de maricultura. Sim senhora. Mas a nossa cultura marítima, ou seja, o uso que nós temos do mar, não é semelhante a outros países, derivado da nossa geografia, a nossa forma de estar, obviamente, a nossa história. Como é que eu vou conseguir respeitar, ou como é que eu vou conseguir manter ou assegurar a integridade de um determinado projeto em espaço marítimo, mesmo que ele esteja legislado? Ainda é outro desafio e é um desafio muito grande. Temos esse exemplo com as petrolíferas. Mas lá está, o oil and gas é uma realidade diferente, portanto, é a Liga dos Campeões, vive noutro planeta, pelo menos na minha opinião, em relação àquilo que todos que nós sonhamos ainda fazer aqui em baixo. Portanto, em suma, no que toca à economia azul, os principais desafios da economia azul, do ponto de vista do enquadramento legal, digamos assim, ou dos desafios regulatórios, eu penso que ainda está um bocado tudo por fazer. Okay? Naquilo que nós podemos desenvolver agora, não estou a falar de pesca, não estou a falar de salinicultura, de oil and gas, estou a falar realmente de todos estes setores que nós podemos potenciar e que não existem e que têm uma forma de estar completamente diferente, mas que vão realmente exigir que se repense a forma de estar, a forma de conviver com o mar, até da própria esfera do Estado. Portanto, é um trabalho que vai ser
um grande desafio e com certeza que vai ser uma página bonita de escrever. Eu, pelo menos, gosto ou quero fazer parte dessa página, digamos assim. Isto do que toca ao azul. Né? Portanto, na parte do agronegócio, o panorama já é diferente, já é mais pacífico. Embora que eu saiba, também temos aqui algumas situações a nível legal que não estão, se calhar, com os melhores enquadramentos, mas que vão caminhando, não é? Como disse, para além da lei das atividades económicas e da lei da atividade industrial, penso que toca a legislação, não toca a agricultura, é muito antigo. Mas, efetivamente, como já há uma prática, portanto, nós estamos a vivenciar neste momento num país uma revolução agrícola, digamos assim, portanto, estamos todos com força a voltar para o campo, a voltar para o setor produtivo primário, o que é essencial, obviamente, não é? E obviamente, com o passar do tempo e quando começarmos a sermos mais, vai começar a haver choque e há necessidade do legislador, obviamente, entrar em ação. Com algumas coisas que eu compreendo que também têm a ver com o domínio do ambiente, tanto no verde como no azul, tem a ver com a preservação dos próprios recursos. Portanto, a própria terra não é um recurso inesgotável. Por isso é que usamos geradores e usamos químicos para adubar e todo esse tipo de situações, digamos assim. Obviamente que depois, quando entramos na parte do processamento ou da produção alimentar e do seu devido processamento, há de ter um tacto, há de ter um determinado cuidado. Como não vivemos sozinhos no mundo, apesar de sermos uma cultura distinta e única, mesmo que não tenhamos uma legislação preto no branco, tipo código de barras, para uma determinada situação, se seguirmos um pouco aquilo que é feito noutras latitudes, noutras geografias, por outras empresas, não fugimos muito a esse caso. No entanto, há especificidades de produtos agrícolas que não podem ser tratadas de qualquer forma. Portanto, e é nesse sentido, né? Portanto, como fomos durante muitos anos dependentes do petróleo e afins, estamos, de certa forma, a reiniciar os nossos passos nestes tipos de economia, pelo menos a nível massivo. Há toda uma atenção que vai ser redobrada e basicamente vamos ter que nos adaptar e criar espaço nesse sentido. Porque o próprio regulador, e peço desculpa, não quero de forma nenhuma ofender alguém, ou seja, o que for, estou a dizer isto do ponto de vista de quem está deste lado e que efetivamente tem que lidar com as situações todos os dias. Do ponto de vista do regulador, nem sempre tem o tato ou a experiência de campo necessária para poder limar aqui algumas arestas. Portanto, ficam sempre zonas cinzentas, obviamente, isso faz parte do espírito da lei, mas depois acaba por trazer problemas porque deixa interpretações e nós, infelizmente, também temos algum déficit no que toca à formação de quadros, no que toca à fiscalização e afins. E, às vezes soa um bocado que o indivíduo que está a tentar produzir pelo país, que está a tentar fazer o país avançar para a frente, está constantemente a ser bombardeado. Se for numa ótica educativa e de crescemos todos juntos, concordo perfeitamente, é ótimo. Mas quando já começamos a entrar numa situação em que estamos a seguir uma determinada lei, à regra, de uma regra que eu não entendo, portanto, foi uma interpretação de outra determinada pessoa, começamos a criar problemas às empresas. E não é, acho que não é isso que deve ser o espírito da lei, não é que deve continuar. Portanto, já me estou a adensar um bocado no tema, mas pronto, em suma, penso eu de que o principal desafio, obviamente, é o primeiro diagnóstico de todos estes desafios, portanto, é o desafio em si, saber conviver e conseguir navegar nas ausências de legislação e tentar perceber que, apesar de não estar ainda adequado ou de não estar possível uma determinada situação a lutar por ela, há organismos que se pode recorrer. As próprias associações de empreendedores também podem chamar a atenção para essas lacunas, como fazem, por exemplo, as associações de pescas e as associações industriais. Efetivamente, o não pode ser uma resposta, mas que há grandes desafios nesse aspecto, sem dúvida.